Beleza, pessoal? Então, a gente está começando agora o nosso 8º encontro. Sejam todos bem-vindos. Dia 22 de março de 2021, né? A gente já está, então, agora iniciando o segundo mês da disciplina, né? E o professor tem alguns recados antes da gente começar a aula de hoje. Hoje a gente vai dar prosseguimento a 2 tópicos que a gente vai ter que fazer no nosso trabalho, no nosso pré-projetinho de TCC. Um deles a gente não concluiu, mas a gente pode dizer que em termos de conteúdo já venceu, né? Que é a introdução, é o primeiro grande conteúdo, e o professor fez a correção desse primeiro tópico durante a semana passada, né? Todos vocês, imagino que tenham recebido feedback do professor na semana passada, lá no próprio AVA. Na medida que vocês foram enviando, o professor respondeu, tá? Consegui responder todos até, acho que quinta-feira, todos que enviaram, né? Já tiveram a resposta, certo? Bom, pessoal, como que vai funcionar, então, hoje, né? O professor vai, em primeiro lugar, falar um pouquinho do feedback geral do que vocês me enviaram sobre a introdução, né? Em seguida, a gente fala um pouquinho sobre os 2 próximos tópicos do nosso trabalho. A conferir a hipótese e os objetivos, né? São 2 tópicos que são mais tranquilos e, portanto, a gente pode trabalhar os 2 na mesma aula, né? Bom, no nosso último encontro, como eu falei para vocês, a gente ficou aqui tirando dúvidas dos alunos que apareceram. Portanto, não tinha live gravada, não teve nada no YouTube, né? Apareceram alguns alunos aqui e a gente ficou conversando o horário da aula, tirando dúvidas, enfim, melhorando o que poderia ser melhorado, ok? O professor, então, vai colocar os slides para serem apresentados e, à medida que a gente der um tempo, daí eu libero para vocês fazerem perguntas, tá bom? Vocês podem, na verdade, fazer pergunta a hora que vocês quiserem, mas a gente sempre deixa metade do nosso encontro de 1 hora e o final do encontro, se assim você tiver interesse, tá? Eu vou, então, compartilhar os meus slides com vocês para a gente conversar um pouquinho, antes de mais nada, falar sobre um feedback geral. O que eu quero dizer com isso? De tudo que a gente fez de introdução, né? Cada pessoa teve um tópico diferente, teve algum trabalho voltado para alguma área, o professor fez uma observação ou fez outra observação, tá? No entanto, o que eu estou trazendo aqui é uma explanação geral, um feedback geral, que eu percebi que a maior parte das pessoas, não a maior parte, mas um número significativo de pessoas, quer dizer, muitas pessoas fizeram, tá? E eu coloco aqui para que a gente sempre naturalmente possa melhorar o trabalho. A primeira coisa que eu quero dizer hoje é o seguinte: muitos alunos já me perguntaram pessoalmente ou aqui na sala de aula, né? Ah, professor, eu já entreguei minha introdução para você. Então quer dizer que ela está finalizada? Não, muito pelo contrário. Você, como uma pessoa que tem um diamante na tua frente, uma pedra preciosa, teu trabalho é sempre polir e lapidar esse diamante. À medida que você está se aprofundando na tua área, você sabe o que você fez, se ele está desatualizado, você sabe que o teu texto pode estar pobre, comparado ao que você está sabendo de novo agora, né? Então não faz sentido, agora que você, ao longo dos meses, está evoluindo tanto no assunto, deixa a minha introdução, eu sei que ela está um pouco defasada, eu sei que tem algumas coisas que talvez até estejam erradas, mas tudo bem, já escrevi. Não, você volta na introdução e você reescreve, né? Isso aqui é um projetinho que vai servir para você fazer de fato, de verdade, no segundo semestre, que é o TCC2, tá bom? Beleza. Dito isso, a gente coloca aqui os 3 principais pontos que eu gostaria de ressaltar. Eles estão marcados em ordem decrescente, ou seja, o que mais vi de sugestão que eu tenho para dar para vocês até o que menos comum, dos maiores erros. O top 3, pode dizer assim, né? Primeiro, muitas frases sem referências, né? O que eu quero dizer com isso? O professor falou nas aulas de introdução que sempre que tem um conteúdo que você coletou de um artigo, você primeiro tem que transformar com as suas próprias palavras, né? Um número preocupante de alunos copiou e colou a informação. Eu, para ser sincero, esperava menos pessoas fazendo isso. O professor enfatizou bastante essa informação, mas ainda assim, muitas pessoas fizeram isso. Felizmente, menos da metade, mas ainda assim, um número assim me preocupa um pouco. Tá? Então, é muito cuidado nesse momento. Ok, pessoal? Como que você sabe? Primeiro, eu tenho o software, né? O nome do software é Copy Spider. Um software que você pode jogar ali e ele te devolve se o teu trabalho tem plágio.
Segundo, você vê a diferença de narrativa. Então, você tem um parágrafo escrito no estilo. O parágrafo de baixo, você escreveu com suas próprias palavras, é completamente diferente daquilo que a linguagem, o uso de verbos, o estilo linguístico é diferente. Você nota isso. Você nota. Tá? Então, peço que vocês tomem muito cuidado com isso. Bom, mas vamos voltar aqui ao erro mais comum que o professor viu. Primeiro, muitas frases sem referência. Então, assim, algo que eu vi que foi bastante comum foi assim, uma referência por parágrafo. Então, por exemplo, o parágrafo da pessoa tinha 10 linhas, e foram 10 linhas secas, sem citação nenhuma, e lá no finalzinho de um parágrafo gigantesco, aparece um parentezinho com o nome de uma pessoa. Não é assim que se faz, pessoal. A gente sempre tem que ter toda a frase, né, que tem algo relevante, que você retira do lugar, tem que ter a referência. Então, tinham muitas pessoas deixando para colocar um nome, um sobrenome de autor no finalzinho do parágrafo. Então, se o trabalho da pessoa estava com 8 parágrafos, a pessoa tinha 8 nomes apenas, né? Não é muito assim que é para ser feito. Teoricamente, você não precisa esperar o final do parágrafo para colocar referência. Você coloca à medida que as informações vão aparecendo. Né? Você fala assim, professor, mas nesse parágrafo, tudo que está ali, eu peguei de um cara só. Né? Ok, isso acontece. Você pegar um parágrafo e, no final das contas, ter só uma referência. Mas isso não deve ser comum. Não deve ter todo o teu texto científico, todos os parágrafos, ter só um nomezinho no final. Não é esse estilo a regra que a gente segue. A regra principal é, sempre depois que você cita uma informação de algum lugar, você referencia. Não importa se está na primeira frase do parágrafo, na metade, não importa. Né? Então, é muito difícil uma pessoa escrever um trabalho com 50 parágrafos e uns 50 nomes no final apenas. Certo? Então, para resumir, procure colocar mais referências, especialmente se você percebe que está esparso ali o número de citações. Ok? Segundo ponto, algo que a gente também conversou nas nossas aulas, né? Erros de português e concordância. O professor não é o professor Pascoal, o professor de português conhecido nacionalmente, não é isso. Não é o professor Bruno que está evidenciando o erro de português, né? Você percebe que o editor de texto, ele pode sublinhar muitas palavras quando elas estão erradas, né? Então, acho que isso é importante de ser observado, certo, pessoal? Outro ponto que o professor comentou também foi o seguinte, foi um número... obrigado, agora que eu vi o Joelson me avisou que tinha bastante gente querendo entrar. Obrigado, já fomos atualizados aí, tá? Tinha muitas frases longas e confusas, então, por exemplo, tinha uma frase ali de 10 linhas sem vírgula, né? Então, o professor sempre sugere que você releia em voz alta, no final, depois que você escreveu um parágrafo, porque às vezes o nosso cérebro é mais rápido que a nossa mão, né? Então, muitas vezes, a gente está a 1000 por hora, né? Vencendo ali as ideias, está naquela tempestade cerebral de ideias, e a tua mão não trabalha tão rápido. Então, você acaba escrevendo um texto confuso, né? Normal, o professor já fez muito disso, quando outras pessoas pegaram meu texto, eles perceberam que eu escrevi frases longas, então eu passo essa dica que eu já vivi para vocês também, né? Para todos nós continuarmos melhorando o nosso texto, tá? É estranho quando você pega um arquivo que tem, por exemplo, 50 grifos do Word e a pessoa não se deu o trabalho só de clicar com o botãozinho direito, ver o que tá, né? Pega mal isso. Então, reforço essa ideia para vocês. Tudo bem? E um erro que eu vi que não foi tão comum, mas é algo que a gente comentou nas nossas aulas também, é o seguinte, é a inserção de pessoalidade no texto, né? O que eu quero dizer com isso? A gente colocar ali o primeira pessoa do singular como narrador, né? Então, assim, eu acho que a resistência bacteriana é um bom tema, né? Muitas pessoas, inclusive, colocaram isso naquele parágrafozinho final, que a gente precisava colocar uma justificativa, né? Você não justifica que um tema é relevante ou não colocando a sua opinião ali. A gente não quer a tua opinião. A gente quer a tua pesquisa. A gente quer o teu esforço. Mas a tua opinião, se acha legal ou não, para o leitor isso não importa muito. Né? Se fosse uma coluna de jornal, uma coluna de um blog, de um jornal, de uma matéria, aí tudo bem. Mas aqui o texto científico, a gente tem que lembrar que ele é imparcial. Né? Não importa muito quem escreveu. Quando você manda um texto para ser aceito na revista científica, o editor ele não vai nem ver o teu nome, quem vai corrigir o trabalho. Ele só vê o teu nome no final. Por que é feito isso? Para não ter conflito de interesse. Eu não sei se quem está mandando o trabalho é meu amigo, não sei se ela é meu parente, meu chefe, não importa. Você recebeu um artigo
cujo nome, cujo autor você não faz ideia de quem seja, e você vai dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Se você pode publicá-lo ou não, certo? Então, você não precisa colocar a pessoa dentro do artigo científico, né? Então, algumas pessoas construíram frases que tinham, por exemplo, eu acho que, dessa forma, eu resolvi escrever o tema. Esse tema é importante para mim, pessoalmente. Muitas pessoas fizeram isso e não se faz isso, tudo bem? Normal a gente querer colocar a pessoalidade, eu gosto disso também, mas não no trabalho científico, tá bom? Então, sempre se coloca ali a ausência de pessoa, tá bom? Dito isso, a gente pode falar que eu acho que muitas pessoas aí já estão com temas muito interessantes, o professor corrigiu, né? E eu coloco algo importante aqui, pessoal, muito cuidado com os prazos, certo, pessoal? Muito cuidado com os prazos das atividades, né? O professor está acostumando vocês a, assim, já lidarem com esse lado duro da crítica do TCC. Eu desejo a vitória de todos, o triunfo, o sucesso de todos. Eu fico muito feliz quando vocês vão muito bem, aquela emoção gostosa no final, de tirar uma nota boa, puxa, de impressionar a banco, os parentes da família, fechar com chave de ouro, né? Para você colher esse momento bonito na tua vida, a gente precisa ser disciplinado. Se a gente não é disciplinado, a gente vai aprender a ser disciplinado. Então, o professor está sendo exigente em relação a prazos. Foram muito raros as situações em que a pessoa ela não mandou no prazo enviado e o trabalho foi aceito. Então, eu posso já falar para vocês, só pessoas que ficaram positivas para Covid, por exemplo, pessoas que foram internadas, nesses casos, sim. Agora, que a pessoa esqueceu, não tem uma justificativa moral, justificativa técnica para a gente aceitar o trabalho. Tudo bem? Então, muito cuidado com o próximo prazo. Hoje, no final da aula, o professor já vai passar o segundo prazo. Não percam o prazo. Isso é muito importante. Não só porque você vai ganhar nota, para você ter o feedback do teu trabalho também. Né? Isso é importante. Tá? Bom, beleza. O professor já falou demais em relação a essa primeira parte. Eu gostaria agora de tocar lá para frente. Bom, aqui a gente sempre vou colocar esse slide para vocês, para a gente meio que colocar ali onde nós estamos, tá? Então, aqui a gente tem a anatomia do template de pré-TCC e nós temos aqui todos os tópicos que a gente precisa abordar no nosso trabalho, certo? Esse primeiro tópico aqui, introdução, ele é um tópico que já foi vencido. Ah, professor, mas e os tópicos que ficaram para trás? Resumo, palavra-chave, a gente vai conversar sobre ele, né? O professor preferiu começar a introdução porque ele é o primeiro grande desafio, né? Quem faz a introdução é muito fácil fazer o resumo. Né? Eu percebi que alguns alunos já colocaram um resumo, né? Mas não faz muito sentido a gente fazer o resumo agora, porque ainda falta nosso objetivo, ainda falta nosso material e método, certo? Por isso que o professor deixa um pouco o resumo para o final. O resumo, na verdade, é a última coisa a ser feita, né? Porque tem muita coisa para vencer, ok? E hoje a gente vai conversar sobre os seguintes tópicos: a hipótese do nosso trabalho e os objetivos do nosso trabalho. Talvez o tópico mais importante de hoje seja o objetivo. Né? O professor primeiro vai falar um pouco sobre a hipótese. É um tópico que vem logo depois da introdução. Né? Bom, quando a gente está desenvolvendo o nosso trabalho científico, a gente tem um tema específico. Né? Esse tema específico, talvez você ainda não saiba como você vai trabalhar ele exatamente. Né? Então, tem pessoas que já sabem que vão trabalhar com a pesquisa de um medicamento, ou as pessoas vão trabalhar com um produto químico que elas vão desenvolver no laboratório, por exemplo. Né? Mas elas não fazem ideia, de fato, como que vai ser isso. Né? Elas têm um tema, mas elas ainda não entendem como que elas vão trabalhar essa pergunta científica. Né? Todo mundo que vai fazer aqui um trabalho de campo, um trabalho de experimento, ele tem, na verdade, uma pergunta científica a ser respondida. Né? E a hipótese é isso. A hipótese é a resposta presuntiva que você vai fazer à pergunta que você pretende trabalhar. Em outras palavras, você vai delimitar o que você pretende responder no seu trabalho e a hipótese é uma suposição daquilo que você vai encontrar. Né? Você hoje, sentado aqui, você imagina o que você vai trabalhar. Qual vai ser a pergunta que você pretende responder? Né? Bom, uma hipótese é uma suposição daquilo que você espera encontrar. Todo mundo que vai fazer um trabalho de pesquisa, um trabalho experimental, ele supõe o que vai acontecer. Né? Se ele não supôs, se ele não tivesse essa suposição, ele não estaria
fazendo essa pergunta, essa pesquisa. Né? A hipótese se trata disso, é tentar responder a perguntas que nós levantamos. Como que você vai responder isso? Através de um experimento. Né? Como que a gente desenvolve a nossa hipótese para o TCC, professor? A gente desenvolve utilizando determinados temas. Né? Então, existem duas palavrinhas aqui que são muito importantes para a gente tentar desenvolver a nossa hipótese. A gente coloca uma frase legal aqui, ó. Geralmente, a nossa hipótese é escrita utilizando os termos se e então. Aqui eu tenho dois grandes casos, né? Duas hipóteses aqui, ó. Se eu não estudar, então falharei no teste. Por exemplo, eu me pergunto, será que se hoje eu for para a prova, sem nem pegar no caderno, será que eu serei aprovado? Bom, a minha hipótese é que se eu não estudar, eu não vou passar, falharei no teste. Então, veja a minha hipótese. Eu, para passar no teste, dependo de estudo. Aí eu já formulei uma hipótese. O estudo é necessário para que eu seja aprovado. Segunda hipótese que eu formulei aqui, ó. Se a população brasileira consome cigarro de forma significativa, então desenvolverá altos índices de câncer pulmonar. Quer dizer, eu me pergunto, será que o cigarro tem relação com incidência de câncer? Bom, eu acredito que sim. Então, a minha hipótese, de fato, é: se a população tiver contato com cigarro, deverei desenvolver índice de câncer pulmonar. Existe um caso muito famoso, que é o do Francesco Redi. Ele é um italiano, né? Ele é um cientista italiano que trabalhou no período da Renascença, né? E foi graças a ele que a gente associa, por exemplo, a proliferação de invertebrados que normalmente contaminam, que normalmente decompõem alimentos. Antigamente existia uma teoria chamada de geração espontânea. Acreditava-se, por exemplo, que formas pestilentas de vida, como moscas, como anfíbio, como rato, eles apareciam como um passe de mágica perto de produtos. Então, por exemplo, se eu queria que aparecessem camundongos, por exemplo, basta eu ter um pouquinho de grãos de um cereal, colocar esses grãos no escuro e deixar por 5 dias. Como um passe de mágica, como um princípio do além, esses ratinhos apareceriam do nada. Né? Isso se chama geração espontânea. Era uma teoria que no passado, no período medieval e da Renascença, acreditava-se que era assim que esses insetos, essas pestilências surgiam. Bom, o Redi percebeu que isso era um pouco estranho. E ele tentou responder, né? Como será que esses seres surgem? Se eu impedir a entrada desses animais perto de fontes de alimento, então conseguirei impedir a proliferação deles? Veja a hipótese. Se eu impedir a entrada deles, então conseguirei acabar com a proliferação? Foi a hipótese que ele formulou. A gente tem aqui 4 frascos, metade dos frascos ele deixou com a tampa e a outra metade sem a tampa. Obviamente que as moscas só tiveram acesso aos alimentos em que estavam destampados. Como a mosca teve acesso aos alimentos, ela conseguiu se alimentar, colocar ovos em cima dessa matéria orgânica e, alguns dias depois, nós tínhamos moscas. Se eu vedava a entrada desses animais, as fontes de proteína ficavam intactas. Não aparecia mosca do além em cima desses peixes, em cima dessas carnes. Em outras palavras, os animais pestilentos só aparecem em matéria orgânica decomposta porque eles têm acesso ao meio ambiente. Tá? Estava destruída a teoria da geração espontânea. Parece algo bobo de se mostrar, mas no século XVII isso aqui foi uma grande novidade. Foi uma hipótese que foi desenvolvida. Tá? Bom, professor, eu vou fazer um trabalho experimental. Eu não sei muito bem como formular a minha hipótese. Né? Bom, em primeiro lugar, você vai conversar com o seu orientador, para você tentar descobrir exatamente como você realiza a sua hipótese. Né? Mas aqui a gente vai dar dicas de como você vai escrever no seu relatório hipótese. Né? Primeiro, o professor já falou bastante aqui, né? Para você entender como você pode responder uma pergunta, como você vai trabalhar no seu tema, você tem que ler bastante. Tá? Eu fico muito feliz porque eu percebi que na introdução muitas pessoas leram bastante. Existem trabalhos que estão com um bom número de referências. Eu fico muito feliz por isso. Mostra que a gente está indo para o caminho certo. Né? Para a gente desenvolver uma hipótese, para você desenvolver um trabalhinho, é importante que você leia o que está sendo feito por aí. Né? Primeiro, tem trabalhos que vão fazer um experimento similar ao meu?
se existe, o que eles fizeram? Eu posso me inspirar na hipótese deles? Se eu posso me inspirar na hipótese deles, eu posso, a partir da hipótese deles, tentar formular algo comum, fazer algo diferente, ou algo parecido que tenha algumas nuances exclusivas, originais. Sempre importante buscar originalidade. Mas a gente pode se inspirar em trabalhos que já foram feitos, com certeza. Né? O outro passo. O que eu quero fazer? Eu consigo testar isso? Isso é muito importante, pessoal. Alguns alunos vieram conversar com o professor ou com seus orientadores, e às vezes a pessoa tem uma boa intenção. A pessoa tem ali uma curiosidade, ela tem uma gana de pesquisar, que é muito bonito de se ver. Né? Mas será que o que eu quero fazer é execuível? Primeiro, num período de pandemia, num período limitado, como o nosso, a gente vai ter um ano para desenvolver isso, até o final do ano, por exemplo. É execuível em termos de infraestrutura, em termos de tempo? Tudo isso é importante a gente responder. Tá? Infelizmente, o fato da gente estar num momento pandêmico, ele é um pouco prejudicial, sim. A gente não pode também ser hipócrita a ponto de, não, imagina, você pode fazer o que você quiser. Não, infelizmente, a pandemia ela acaba limitando os nossos recursos físicos e os nossos recursos materiais. Né? E é o que a gente está passando por isso. Né? Veja que a pandemia ela mexe até mesmo com a economia. Né? Não teria por que a gente, na nossa disciplina, também não ser afetado por isso. Naturalmente, isso não quer dizer que a gente não possa fazer um trabalho bonito. Claro que a gente pode. Né? Tudo vai depender da nossa criatividade e do que a gente pode ler e tentar adaptar. É isso. Tá? Algo muito importante para a gente formular a nossa hipótese é a leitura das variáveis que a gente vai utilizar. Né? Então, o que exatamente você vai querer executar no teu trabalho experimental? Né? Quais são as variáveis que você quer trabalhar? Você vai querer trabalhar, por exemplo, investigando o efeito do tempo no teu experimento? Você vai querer investigar uma resposta, uma concentração de medicamento? Você vai querer comparar dois produtos diferentes? A ação específica de um produto em algum lugar? Tudo isso você precisa saber para formular a sua hipótese. Ok? E aqui nesse slide, o professor coloca algo importante. Né? Aqui talvez seja o slide mais importante do que a gente tem para falar de hipótese. Como incluir uma hipótese no meu TCC? Né? Bom, a gente vai ter que formular uma pergunta, mas mais importante que isso, a gente vai ter que identificar duas hipóteses, dois perfis de realidade diferente para o nosso trabalho. Né? Quando a gente vai fazer um trabalho científico, geralmente nós produzimos dois caminhos, duas hipóteses. Primeiro, a hipótese nula é uma hipótese, uma suposição em que a gente tenta supor que não vai ter efeito entre as variáveis, e uma segunda hipótese, quer dizer, uma suposição em que a gente detecta um efeito entre essas variáveis. Nossa, professor, não entendi nada do que você falou. Não tem problema, a gente vai colocar alguns exemplos agora. Tá? Olha só, eu vou mostrar dois exemplos aqui de como eu posso criar uma hipótese. Tá? Primeiro exemplo, eu quero fazer um trabalho em que eu me pergunto, será que a pessoa tomar um bom café da manhã, será que isso tem algum efeito na pessoa ter um bom desempenho na prova de matemática? Se eu comparar, por exemplo, estou a fim de comparar, professor, alguns alunos que vão tomar café da manhã, outros alunos que não tomarão café da manhã. E depois todos eles vão fazer a prova de matemática. Será que quem tomou um leite, comeu um pão aí, né, um cereal açucarado, será que essas pessoas, será que elas terão um desempenho melhor? Para isso, eu vou formular duas hipóteses. Primeiro, hipótese nula. O que é hipótese nula? A negação de um efeito. Né? Na hipótese nula, o pesquisador pode ter dois caminhos. O caminho em que ele encontra o efeito e o que ele não encontra o efeito. A hipótese nula é aquele caminho que ele já supõe que não vai acontecer nada. Então, hipótese nula, ou H0, não há relação entre o consumo de café da manhã e desempenho melhor na prova. Tá? Você, depois de realizar o seu experimento, você vai obter ou um caminho ou outro desfecho. É isso que a gente quer, é isso que o pesquisador mostra para o leitor, para o avaliador do trabalho, o que ele espera encontrar. Ou ele espera que não tenha relação, ou ele espera que, na hipótese que é o H1, que sim, tem um efeito. Se fornecer café da manhã para os alunos, então ele terá um desempenho melhor. Né? O professor ele acabou simplificando um pouco a apresentação das duas hipóteses, né?
mas dependendo do teu trabalho, você pode fazer a tua hipótese ao H1 mais sofisticado, né? Você pode colocar lá, se fornecer café da manhã em meia hora para os alunos, eles terão um desempenho melhor. Você pode trabalhar mais de uma variável na sua hipótese. Quando você vai fazer o teu trabalho de TCC, nós costumamos, e você pode pesquisar na internet para confirmar o que o senhor está falando, né? A gente pode apresentar aqui a informação em duas vertentes. A gente coloca hipótese nula, ou a gente pode já colocar o H0, escreve a frase, e a hipótese H1, e a gente escreve aquela frase em que a gente acredita que a variável terá algum efeito. Né? A gente não sabe qual dos dois desfechos a gente vai encontrar. Portanto, a gente coloca aqui. Ah, professor, mas eu acho que pode dar mais de um desfecho no meu trabalho. Então, eu poderia colocar um H2 aí, uma hipótese 2? Poderia. A gente deixa H0 para hipótese nula, aquela hipótese, aquela presunção em que a gente acha que não vai ter nada, e você pode colocar outras hipóteses. Normalmente, para simplificar o nosso trabalho, como a gente não tem tanto tempo assim, a gente coloca K0 e H1. Isso aí pode ser a sua escolha e conversar com o seu orientador também, claro. Né? A gente tem um exemplo 2 aqui. Tá? Eu quero testar, por exemplo, a eficiência de um medicamento novo no mercado, uma molécula nova, para tratamento de uma doença. Então, a minha pergunta é, o novo medicamento apresenta uma eficácia maior do que o tratamento padrão? Bom, ou vai apresentar ou não vai apresentar. Né? Então, a minha hipótese nula é que não. O novo medicamento não tem efeito nenhum se eu comparo com o antibiótico que já existia, com o anti-inflamatório que já existia. Mesmo efeito. Essa é minha hipótese nula, meu H0. Meu H1, não. Meu H1 eu vejo um efeito positivo. Né? O novo medicamento apresenta um efeito superior ao medicamento padrão. Então, você percebe aqui que a gente está trabalhando dois caminhos, duas presunções. Eu não sei o resultado do que eu vou obter, mas eu estou mostrando para o leitor o que a minha experiência sugere que vai acontecer. A gente não pode falar que é o que vai acontecer. Por isso que a gente fala que isso é uma hipótese, é uma suposição. Ok? Pessoal, eu aproveito agora, que o professor já começou um pouco aqui o nosso conteúdo, para deixar esse espaço livre aqui para, se você tem alguma pergunta, não só em relação à hipótese, mas em relação a qualquer coisa do TCC, vamos aproveitar agora esse momento para fazer a nossa pergunta, a nossa colocação. Professor, a hipótese é só para trabalhos que vão ser feitos experimentações? Isso Ou é uma pergunta revisão importante. bibliográfica? Isso é uma pergunta, o que o Natan fez é uma pergunta importante, né? A gente não costuma colocar hipótese para revisão bibliográfica, né? O professor ainda vai confirmar isso. Por que eu falo que eu ainda vou confirmar isso, né? Porque dependendo do ano, a equipe de professores pede que tenha hipótese, mas na prática a hipótese não tem muita lógica de se colocar no trabalho de revisão, né? Então, o professor acredita que não é necessário colocar a hipótese quem vai fazer revisão bibliográfica, né? Eu posso deixar, já que a gente está gravando a aula hoje, deixar claro para vocês que quem vai fazer trabalho de experimentação deve fazer hipótese. Quem vai fazer trabalho de revisão não é necessário fazer hipótese. Caso a gente na reunião determine que é necessário, o professor volta atrás e fala para vocês. Mas geralmente aí, o objetivo da hipótese, da revisão bibliográfica é claro. O objetivo da revisão bibliográfica é a pessoa desempenhar, né, uma exposição de ideias sobre determinado tema. Aí, nesse caso, não é necessário hipótese. Bem? A Tainara colocou assim, deixa eu ler a pergunta dela, né? Tem que colocar H1 antes de começar a frase? É isso? Isso. Geralmente a gente faz essa apresentação, né? Então a gente coloca assim, H. Vou escrever aqui no nosso mural, né? O H0, 2 pontos, digito que tem que ser digitado, H1, 2 pontos, e, né? É assim que a gente faz a nossa exposição, ok? Geralmente eles variam só, um é negativo e o outro é feito positivo, certo? Não é algo difícil de ser feito a hipótese, né? Muitas vezes a gente tem que conversar com o nosso orientador para que a gente entenda um pouco o objetivo. Quando eu corrigir novamente o trabalho de vocês, aí vocês podem ali, né? Eu vou perceber, se eu perceber que a hipótese talvez não esteja adequada, eu vou sugerir para vocês como vocês podem formular, né? É importante que vocês devem ter percebido que quando o professor fez o feedback da introdução de vocês, eu sempre fiz a introdução de duas formas. Primeiro,
Quando é algo que o professor de TCC não pode impor, eu coloquei assim para vocês, eu recomendo, sugiro, né? Quer dizer, eu não posso impor que vocês façam algo quando é algo relacionado ao tema, quando é algo relacionado à minha opinião, né? Quando existe uma terceira via. Nesse caso, eu só sugiro, recomendo. Né? Então, por exemplo, alguém apresentou uma ideia e o professor acha que não está tão correto. O trabalho não é meu, não tenho autoridade para mudar o trabalho. O trabalho é do seu orientador. Então, o professor coloca lá, recomendo, sugiro. No final das contas, quem dá o aval é você e o seu orientador. Você pode seguir o que o professor Bruno falou ou não. Né? Agora, quando o professor não colocou sugiro ou recomendo, você tem que fazer. Né? Porque, assim, erro de português não é questão de opinião. Ah, essa é a minha verdade. Não, erro de português é erro de português. Uma frase mal construída é uma frase mal construída. Né? Então, sempre reparem quando o professor Bruno coloca sugiro, recomendo. Não é obrigatório você fazer. Né? Agora, quando eu já coloco ali algo mais específico, aí procurem corrigir, né? Pensando no sucesso de vocês lá no futuro. Como um leitor bem rigoroso pegar o trabalho para corrigir. Não? Beleza. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação, pessoal? Não precisa ter relação com a hipótese, pode perguntar qualquer coisa. Esse é o nosso momento aqui, né? Então, beleza. Vamos continuar, então. Se houver alguma dúvida, você pode interromper o professor ou colocar lá no nosso mural de perguntas, né? Vamos lá. Opa, só um minutinho. Vim perguntou aqui, a Tainá, tem até quando para apresentar para o comitê mesmo? A gente não falou isso, Tainá, não tem uma resposta correta ainda, tá? O que eu sugiro para vocês é que quem vai mandar o trabalho para o comitê de ética envie o seu trabalho mais ou menos a partir de maio, a gente pode falar isso. Não que seja perfeito, né? Quem vai mandar, a gente vai ter uma aula só sobre comitê de ética, vai ser, se não na semana que vem, na outra ainda, né? Para que as pessoas elas entendam o que elas precisam, quais são os pontos importantes, tá? Mas a gente ainda não teve essa aula, tudo bem? Mas ainda teremos, tá? Emanuele, precisa colocar no site do Dex as palavras-chave? Não, essa é uma forma de você poder encontrar palavras-chave autênticas, né? Mas não é obrigatório, bom? Raíssa perguntou, então não precisamos de hipótese por enquanto? Trabalho de revisão? Não, não precisa. Isso o professor vai ter a resposta até na próxima semana, então ninguém vai ser prejudicado em termos de entregar. Ah, professor, mas você falou que não precisava. Não se preocupe, né? Muito provavelmente não será obrigatório o trabalho de revisão ter hipótese, mas mesmo assim, o professor vai confirmar. E caso seja necessário, o professor vai explicar direitinho como fazer, né? É o que o professor tem em relação ao ano passado. Ano passado não foi necessário, né? Mas vários professores determinam diretriz do TCC, então isso não fica muito na minha conta. Tudo bem? Perfeito. Eu vou continuar aqui, né? Daí qualquer coisa, as dúvidas vão acumulando no nosso muralzinho e o professor depois lê no final da aula, tá? Bom, passado a hipótese, a gente vai para um próximo tópico, que é o tópico mais importante da aula de hoje. Esse é um tópico obrigatório para todos, independente da modalidade de trabalho. E algo que realmente é muito importante. É um dos maiores erros que a banca pega quando ela vai ler um trabalho. Os objetivos. Os objetivos, eles não são difíceis de serem feitos. A gente só precisa entender com atenção e tentar explicar realmente o que a gente pretende fazer no trabalho. Né? A gente tem que ser muito claro com os nossos objetivos. Né? Tudo bem, professor. Então, explica para a gente o que são os objetivos. Né? Nós temos, você já deve ter percebido lá no nosso template, 2 objetivos. O primeiro, geral, e o segundo são os objetivos específicos. Eu vou ler bem claro o que é cada um deles. Os objetivos gerais, o objetivo geral, na verdade, só um, né? Ele é uma frase que representa meta investigativa central do trabalho. É a pergunta científica a ser respondida. O que o professor quer dizer com isso? Você vai ali no campo de objetivo geral escrever uma frase que você mostra qual é a missão do seu trabalho. A gente sempre começa o nosso objetivo geral com um verbo. Se você vai fazer um trabalho de investigação, um trabalho de laboratório, um trabalho experimental, você vai escrever em uma frase que tipo de trabalho, o que você fará
e quando você fará. É uma frase super específica em que você mostra o teu objetivo. Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente sempre tem um objetivo principal. Mas ao longo do nosso estudo, a gente sempre tem metas secundárias, que são pequenas, não tão importantes, tão relevantes quanto o objetivo geral. Essas submetas nós chamamos de objetivos específicos, que a gente tem aqui 2 a 3 objetivos que correspondem a pequenas submetas dentro do tema central, com o intuito de valorizar o esforço geral do nosso trabalho. Desde o momento que você começou a escrever, você teve um trabalho de pesquisar, de ler artigos, né? À medida em que você vai construindo o seu trabalho, você vai desempenhando tarefas que merecem ser esclarecidas, merecem ser ali enfatizadas. O que você fez para você chegar no teu objetivo geral? É isso. É isso que a gente coloca para a gente entender exatamente o que se trata o nosso objetivo. O professor aqui vai falar sobre alguns pontos, né, para a gente entender como eu escrevo o meu objetivo. Tá? Primeira dica, sempre iniciamos nossos objetivos com um verbo. A intenção de você escrever uma frase, os objetivos, é você denotar ação. Então aqui o professor colocou vários exemplos de frases que você pode construir o seu objetivo. Em verde, são algumas sugestões de palavras que podem começar a tua frase, né? Então, olha só. Eu vou investigar as propriedades bactericidas da erva de passarinho. Pesquisar os fatores ligados ao câncer de pulmão. Produzir uma revisão bibliográfica sobre a resistência bacteriana. Realizar uma revisão bibliográfica sobre os efeitos da toxina botulínica. Estudar os métodos de diagnóstico para a detecção do Covid-19. Perceba que tudo eu estou começando com um verbo, certo? É assim que a gente faz o nosso objetivo. Né? É curioso, porque eu digo para você, né? Um dos maiores erros que a gente pega quando a gente vai corrigir pré-projeto de TCC, a gente tem ali na introdução, a pessoa fala sobre algo, ela, por exemplo, está falando sobre câncer de pulmão, né? E a gente vai olhar os objetivos dela e não parece ter muita coisa a ver com a introdução, né? É estranho quando você pega uma introdução e ela vende uma ideia, e daí você chega lá no objetivo e aquele objetivo não é o que a gente esperava. Eu vou explicar para vocês, né? A pessoa ela vai fazer uma revisão bibliográfica sobre AIDS. É o que a pessoa vai fazer, né? Então, na introdução, a pessoa falou tudo sobre AIDS, falou muito bem. Que é o vírus, como ele causa a doença, quais são os grupos de risco, quantas pessoas tem no Brasil, por ano, no mundo, etc. Fez excelente introdução. No objetivo, o que a pessoa escreve? Pesquisar os efeitos do HIV em crianças. A pessoa realmente vai fazer isso? Ela vai no hospital, ela vai injetar HIV em crianças? Não. A pessoa vai fazer uma revisão bibliográfica, utilizando artigos sobre pesquisas que já pesquisaram HIV em crianças. Você percebe a diferença? Uma coisa é eu querer fazer uma revisão bibliográfica e não escrever que o meu objetivo geral é realizar uma revisão bibliográfica sobre blá, 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 blá. É importante que no objetivo você mostre de fato o que você vai fazer. Muitas pessoas que vão fazer uma revisão bibliográfica não colocam que o objetivo é uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Muitas pessoas vão fazer um trabalho de pesquisa e elas não colocam as variáveis que vão ser pesquisadas, né? Então, por exemplo, eu vou pesquisar, como eu vou pegar o próprio exemplo que eu coloquei no slide, né? Eu quero pesquisar os efeitos da erva de passarinho em uma bactéria. Eu quero ver se essa planta, essa praga, ela tem o efeito de matar bactérias que causam doenças de pele, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a raiz e jogar na cara da bactéria, isso? Vou ficar sentado esperando? Não. Eu vou preparar a erva de passarinho numa concentração específica, eu vou utilizar o tipo de extrato, eu vou extrair o princípio ativo da erva de passarinho, eu vou usar ela natural, qual é o tempo que eu vou utilizar isso, como eu vou fazer esse teste, vai ser em vivo, em animais, in vitro, em laboratório, veja quantas variáveis eu tenho. Perceba que é um leque de possibilidades. Né? Daí a pessoa coloca um objetivo muito superficial. É importante que o teu objetivo ele seja mais específico, certo? Aqui, nesse primeiro exemplo que o professor colocou, por exemplo, algum corretor poderia até criticar. Não, peraí, teu objetivo você está falando investigar as propriedades bactericidas, mas como que você vai testar isso?
talvez seria melhor colocar investigar as propriedades bactericidas utilizando um extrato aquoso de erva de passarinho. Perceba como ficou mais específico, né? Ou poderia colocar investigar as propriedades bactericidas da erva de passarinho em 2 intervalos de tempo diferentes. Veja como fica um caráter mais técnico, né? A gente tem que escrever uma frase que tem o maior conteúdo possível. É isso que trata o nosso objetivo, né? Se você está em dúvidas de como fazer seu objetivo, não se preocupe, porque quando o professor corrigir novamente seu trabalho, daqui a algumas semanas, né, a gente pode te ajudar a verificar se o teu objetivo de fato está específico, se ele poderia ficar melhor, se ele poderia ficar diferente, a gente vai conversar sobre isso, tá? O professor colocou aqui alguns exemplos, né, então nós temos aqui um exemplo de objetivo geral e alguns objetivos específicos. Perceba que todas as frases aqui desse meu trabalho, eles começam com um verbo, né? Então, inclusive esse foi o objetivo de doutorado do professor, né? O objetivo geral. Estudar a produção de vesículas extracelulares de GI intestinais e determinar a sua função na interação com a sala hospedeira. Veja que é algo específico. Eu estou falando quem, o que e como. Estou começando ali com um verbo, estudar. Né? Nos meus objetivos específicos, eu segui a mesma sequência. Eu coloquei verbos para denotar ação. Esses objetivos específicos que eu mostro aqui, eles nada mais são do que submetas que eu vou obter para cumprir esse meu objetivo geral. Eles estão todos empacotados aqui dentro do objetivo geral. Por isso que eu posso especificá-los. Né? Então, para fazer esse objetivo geral, eu pesquisarei o sequenciamento de RNA, dos EVs, eu analisarei por bioinformática a predição de alvos, eu estudarei a internalização das EVs, eu caracterizarei a função e, por fim, eu investigarei a biossíntese de EVs. Perceba que eu estou colocando verbo em todo lugar. Ok? Professor, quantos objetivos específicos eu devo colocar, professor? Isso é um pouco variável. O que eu posso falar para vocês é que no trabalho de TCC, não se costuma ter mais do que 3 objetivos específicos. Tem pessoas que costumam colocar 5, 6, 9 objetivos. Geralmente, você precisa de tempo para cumprir tantas metas. Né? Então, o conselho que eu dou para vocês, algo que nós, professores, costumamos observar, né, é que um trabalho geralmente tem de 2 a 3 objetivos específicos. E ele tem um objetivo geral. Esse é um número bem mágico para a gente aí ficar mais tranquilo em relação a esse tópico. Ok? Tem aqui um próximo exemplo, né? Olha só, aqui a pessoa está fazendo um trabalho de revisão bibliográfica, certo? É uma aluna do professor do passado em que ela está fazendo um trabalho relacionado ao negacionismo e uso de vacinas. Tá? Então, olha só, analisar, através de uma revisão bibliográfica, os fatores relacionados à cobertura vacinal do Brasil nos últimos 10 anos. Perceba que a gente já especifica qual é a modalidade de trabalho do nosso TCC. Eu analisarei, através de uma revisão bibliográfica. Perceba a diferença. Certo, pessoal? Aqui nós temos 4 objetivos, ó, já está um pouco mais do que o professor comentou, inclusive. Né? Olha só, demonstrar a importância das vacinas através do estudo de sua história e análise de seus resultados. Levantar dados de estudos de pesquisa acerca da queda de imunização. Levantar as causas, razões da queda da vacinação. Trazer esclarecimentos aos mitos, combater notícias falsas e preparar o farmacêutico para participar do desafio de trazer a cobertura vacinal aos patamares necessários. Então, veja que a pessoa, para conseguir analisar, através de uma revisão bibliográfica, esses fatores, ela precisou o quê? Levantar pela plataforma do SUS alguns dados, criar aqui levantamento de fake news em comunidades e redes sociais. Veja quanta coisa pode ser feita para cumprir o meu objetivo geral. Né? Então, é uma forma de você vender o peixe, um objetivo específico, para você cumprir, de fato, né, a sua missão. Certo? Não existe muito uma regra de como você pode escrever o seu objetivo geral e os seus objetivos específicos. Porém, quando o professor falou que é importante você colocar uma frase, a frase geralmente não é uma frase muito grande, né? Tem pessoas que costumam escrever um parágrafo no objetivo geral, né? Não se costuma escrever um parágrafo, porque a ideia é você ter uma frase curta, um texto pequeno, mas um texto impactante, né? É legal quando você consegue, por exemplo, no texto, mostrar um grande objetivo,
Tá? Se vocês querem, por exemplo, um objetivo de 5, 6 linhas, isso já fragmenta um pouco o poder de tiro, o poder de fogo do teu objetivo. É legal quando você faz uma frase de 2, de 3 linhas, fica algo legal. Certo, pessoal? Mas, novamente, isso é uma sugestão que eu dou para vocês. Isso é muito importante ser conversado com o orientador de vocês, se assim ele estiver disposto, nesse primeiro semestre, né? Para a gente entender um pouco como a gente vai fazer o nosso objetivo. Certo? Bom, de conteúdo técnico, era isso que o professor tinha para mostrar para vocês hoje. Eu tenho aqui algumas instruções. Né? A gente, primeiro, eu reforço aqui a recomendação que eu já coloquei algumas semanas atrás, né? Continue a trabalhar na sua introdução. Isso é muito importante. Não é só porque a gente passou pela introdução que a gente já venceu isso. Então, tem pessoas que o professor sugeriu muitas coisas, quer dizer, a introdução está longe de acabar. Tem pessoas que mandaram, por exemplo, o pouco que fizeram. Então, essas pessoas ainda estão em luta, ainda estão, né, nessa guerra de fazer algo bonito, algo bem complexo. Tá? Responder a questão de frequência no AVA, isso é muito importante, né? Não, tente não perder, o professor sempre deixa o prazo de uma semana. Na verdade, nas últimas semanas eu até deixei estendido o prazo para vocês responderem a questãozinha, né? Então, no período de uma semana, sempre tente responder exatamente aquela pergunta, né? E aqui, o professor já coloca ali, novamente, a nossa próxima meta. Envio do seu arquivo de TCC para o AVA no dia 5 de abril. Ou seja, daqui a 2 semanas, o professor quer ver novamente o trabalho de vocês. Vocês vão ter um prazo de 2 semanas para desenvolver a hipótese e desenvolver os seus objetivos. São tópicos que são pequenos, eles exigem tempo e esforço da sua parte, mas não há um grande investimento material para você escrever um texto, são textos curtíssimos, né? Acabei de falar que os objetivos é uma frase que você tem que escrever, então o investimento maior vai ser intelectual da sua parte, para daqui a 2 semanas você postar lá no AVA novamente e eu corrigir. Tudo bem? Isso é muito importante, lembre-se que isso aqui ainda é nota para o nosso primeiro bimestre. Ok? Bom, o professor vai encerrar o compartilhamento e eu gostaria de ver algumas perguntas que fizeram aqui, ó, para a gente poder, né, responder tudo direitinho e sair bem da nossa aula. Né? Vamos lá. Pesquisa de campo precisa de hipótese? Sim. É justamente a pesquisa de campo que precisa de hipótese. A gente falou aqui que a revisão bibliográfica, ela muito provavelmente não precisa de uma hipótese. O professor vai confirmar isso ainda. Na minha opinião, não é necessário. Mas eu quero fechar com todos os professores para ver se a gente está no caminho certo. Né? Mas de campo é obrigatório sim ter hipótese. Né? Caroline perguntou, dá para colocar 2 objetivos agora? Aí, caso conseguir abordar mais algo, vai acrescentando objetivos específicos? É possível, né? É aquilo que o professor falou, né? Nada aqui é fixo, nada é imutável. Nosso trabalho, à medida que a gente vai modificando, vai entendendo o que é nosso trabalho, que o nosso trabalho está sendo desenvolvido ainda, né? Você vai poder modificar, retirar objetivo específico, acrescentar outro, né? Minha sugestão é que vocês não coloquem muitos objetivos específicos, para não complicar muito a vida de vocês. Né? O professor corretor, lá no finalzinho desse semestre aqui, vai pegar o trabalho de vocês, ele vai ler um pouquinho o trabalho de vocês e tentar ver se é execuível. Quer dizer, vai interessar que esse cara em 6 meses vai conseguir fazer isso? Aí ele vai criticar, sugerir, enfim, baseado naquilo que você está supondo como objetivo. Bom? Jéssica, desculpe, qual a data do segundo envio? Vanessa já respondeu, dia 5 de abril, certo? O professor na próxima aula vai ser acho que dia 29, né? O professor vai reforçar esse segundo envio, ok? Eu deixo aqui esse momento, pessoal, deixa eu ver se tinha alguma... acabei de ver aqui que às 8h37 a Tainara perguntou, o meu TCC ainda não foi confirmado, você precisará passar pelo comitê. Caso não passe, vou mudar a abordagem e transformar para a revisão bibliográfica. Nesse caso, eu faço hipótese por garantia da nota, era para ser revisão, mas minha chefe disse que talvez precise. Você está falando o quê? A hipótese acerca da revisão? Se nesse caso, se ela acha que sim, tudo bem. Né? Mas quando a pessoa vai pegar seu trabalho para corrigir, ela vai do começo ao fim ler ali, ela vai entender tudo, mesmo que o teu trabalho tenha mudado. Não se preocupe em relação a isso. Tá? Natan, então quem está fazendo a revisão bibliográfica de algum assunto precisa entregar somente os objetivos para o professor dia 5? Exatamente, Natan. Como o professor falou,
Se houver alguma mudança, o professor vai avisar antecipadamente para vocês, né? Mas, a princípio, na aula de hoje eu posso falar que sim. É isso mesmo. Ok? Só tem algo, antes para a gente falar, é o seguinte. O professor percebeu que muitos alunos, por exemplo, o objetivo do trabalho era postar a introdução. Aí muitos alunos só postaram a introdução, né? Não, poste todo o arquivo. Por que a gente está falando nisso? No final, vai ter muita gente que pode se perder. Já tiveram algumas pessoas que estavam usando, por exemplo, um modelinho de TCC de 3 anos atrás. Nem sei como as pessoas conseguiram esse modelinho de 3 anos atrás, né? Elas precisavam ter conhecido algum aluno veterano que se formou em 2018 para conseguir esse modelinho antigo. Não, pessoal. Você já tem um modelinho lá no AVA, né? A sugestão que eu dou para vocês é sempre colocar o último modelinho desse ano para que vocês entreguem já o trabalho formatadinho, para você não ter que ficar correndo atrás depois de informações. Bom? Beleza. Tem alguém mais que tem alguma pergunta, pessoal? Professor, em relação à minha pergunta, é que assim, eu tinha conversado com a minha chefe, a princípio ela tinha falado que não ia ser preciso passar pelo comitê. Porém, se eu passar pelo comitê, vai ter que ser pesquisa de campo. Seria isso ou não? Sabe isso, Tânia? Porque assim, ó, todo trabalho, nenhum trabalho de revisão bibliográfica precisa passar por comitê de ética, é um trabalho teórico, né? Se você vai fazer um trabalho de campo, o que é um trabalho de campo? O que significa ser um trabalho de campo? Um trabalho experimental, né? O trabalho experimental, ele que envolve seres humanos, precisa passar pelo comitê de ética. Só tem um trabalho experimental que não precisa passar pelo comitê de ética, uma pessoa, por exemplo, que vai fazer um trabalho em laboratório, sem envolver seres humanos. Por exemplo, o nosso colega, que eu posso até responder, né? Nosso colega William, por exemplo, pelo que eu percebi, ele vai testar um fermentado, acho que é kombucha, ele vai testar os efeitos dela, físico, químico, não envolve animais, não envolve ser humano, é um trabalho de laboratório. Se não envolve seres humanos, não precisa passar pelo comitê de ética. No seu caso, o que a sua orientadora está te falando, a sua chefe está te falando, provavelmente, como trabalho de hospital, vai passar por um comitê de ética, certo? Porque envolve seres humanos. Então, professor, na verdade, tecnicamente não era para envolver seres humanos, era para envolver a quantidade de pessoas. Só, sem dado de paciente, sem dado de nada. E, a princípio, era para ser revisão bibliográfica, não era para ser pesquisa de campo. Por isso que eu estou na dúvida se eu faço a hipótese ou não. Tá, mas assim, quando você fala quantidade de pessoas, o que você quer dizer com isso? O trabalho envolve quantidade de pessoas. É porque eu vou fazer a análise do palivizumab no SUS. Então, eu preciso da quantidade de gente que vai utilizar o palivizumab para me denotar ali o quão vantajoso será isso para o Estado. Então, eu preciso da quantidade. Isso não é uma revisão bibliográfica. Isso é um trabalho só pelo fato. Você vai ter que saber, vai ter que olhar algum relatório, algum prontuário. Só o fato de você olhar um prontuário de uma pessoa, isso já é um dado que foi gerado a partir de um ser humano, você entende? Se eu, por exemplo, olha meu trabalho assim, professor, é super simples. Eu vou numa escola perguntar quantos Brunos tem na terceira série. Quantos Bruno tem na terceira série? Isso já é um trabalho envolvendo o ser humano. Eu só vou precisar de um sim ou de um não. Você entende? Parece algo um pouco desconfortável para a gente, né? Mas é que nos últimos anos houve tantas pesquisas envolvendo o ser humano que agora todo trabalho que envolve, mesmo que indiretamente, como o teu caso, precisa passar por um comitê de ética. O seu caso, o professor, eu acredito que eu já tenha falado aqui para algumas perguntas, né? A gente, quando tem um trabalho que eu vou precisar só de dados de uma ficha, dados de um prontuário, eu tenho que mandar para um comitê de ética. Mas nesse caso, ele vai mandar sob um caso especial. Ele se chama dispensa do termo de consentimento. É uma espécie de fura-fila, porque eu não preciso de seres humanos. Quando o professor fala fura-fila, tá gravando, né? Deixa eu deixar bem certinho para não ser repreendido depois. Não quer dizer que vai ter um tipo de corrupção. Não. Quando você fala que você tem termo de dispensa, é que você vai utilizar um produto que já foi feito, já foi extraído de uma pessoa. E, portanto, pede-se dispensa. Mas, ainda assim, eu preciso mandar para o comitê de ética. No seu caso, pelo que você está falando, sob essas condições, sem sombra de dúvida, precisa mandar para o comitê de ética. Ok? Ok. Eu não entendi muito bem ainda, mas ok. A parte de mandar para o comitê, eu entendi. Não, então, só um minutinho. Então, não está ok. Se você não entendeu, vamos... A aula de segunda-feira serve para isso, tá?
olha só, pelo que você falou, isso é importante perguntar, porque às vezes não é só a dúvida da Tanara, às vezes é a dúvida de 10 outras pessoas, né? Você vai fazer uma pesquisa que você vai olhar quantas pessoas tomaram esse antibiótico, ou esse anticorpo monoclonal, né? É certo ou errado? Certo. Então, isso já passou por uma ficha médica, você concorda comigo? Sim, aham. Você vai olhar um software, você vai olhar um arquivo morto, cheio de papelada. Uma planilha. Planilha, perfeito. Essa planilha, ela foi gerada, essa planilha só existe porque pessoas tomaram esse medicamento. Isso já é necessário ter o comitê de ética, você entende? Uhum. Isso foi um dado do hospital que foi gerado porque alguém já tomou esse medicamento. Isso requer comitê de ética. Sempre que você envolve algo que vai ser feito ou já foi feito, mesmo que tomar um comprimido, precisa do comitê de ética, tá bom? Tá, essa dispensa que o professor falou não se encaixaria nisso, então, ou se encaixaria? Essa dispensa, nesse caso, se você só for pegar a fichinha, a planilha, aí você está na dispensa do termo. A gente daí, na aula de comitê de ética, a gente vai aprender a fazer daí dessa forma, tá bom? Ah, beleza. Aham. Tranquilo. Eu percebi que existem, então, pessoas que colocaram dúvida aqui. Deixa eu dar uma olhada, então. Só um minutinho, tá? Vamos lá. É importante a gente sempre perguntar mesmo. O Hugo perguntou, se eu decidir mudar meu trabalho de revisão para de pesquisa, até quando teria que decidir isso? Conforme vou pesquisando, mais vai me dando curiosidade. E devido à falta de artigo sobre o assunto, talvez seja bom fazer um trabalho de pesquisa. Se eu decidir mudar, até quando daria tempo? E mandar para o comitê de ética. Isso é muito variável, né? O que vai ser julgado, quando você mandar um trabalhinho, a pessoa ela vai julgar ali a competência do teu arquivo. Vamos supor que o Hugo mandou ali para os professores do primeiro semestre um trabalhinho e não foi possível de ser feito. Você não vai lá no final do ano, não, o Hugo tem que ser reprovado porque ele não cumpriu a promessa que ele fez. Não é isso que vai acontecer, né? A gente só vai julgar a qualidade técnica do teu trabalho. Você pode mudar de ideia, né? Mas, se você, por exemplo, se arrepende de fazer um trabalho de revisão, resolve fazer um trabalho de pesquisa, você precisa mandar para o comitê de ética e ter isso aprovado em tempo hábil. Se você mandar, por exemplo, isso em setembro, esqueça. O prazo, um trabalho sempre no comitê de ética, varia de 1 a 2 meses, o professor está sendo bonzinho. Ano passado estava mais tempo ainda. Né? Tinham trabalhos que levaram 4 meses para ser aprovados. Não que a galera que aprova estava com preguiça. Não. Você mandou lá, tinha erro, volta para você. Você manda, mais um erro, volta para você. Você entende? Esse vai e esse volta, perde-se muito tempo. Né? Principalmente quando a pessoa mandou, o orientador, o aluno mandaram o trabalho e nem sabiam direito como mandar para o comitê de ética. Por isso que é muito importante prestar atenção no dia que a gente der essa aula e também auxiliar o orientador, quando o orientador pede o documento, e entregar em tempo hábil para ele. Bom? Então, respondendo de forma bem objetiva, Hugo, tudo é possível quando a gente faz num tempo hábil. Muitas pessoas acabam desistindo de fazer um trabalho pelo tempo hábil não ser o suficiente. Ok? Então, é muito importante a gente pensar nisso, o nosso tempo hábil. Não existe uma resposta pronta. Tem pessoas que mandam para o comitê de ética em abril e recebem a resposta em outubro, porque não mandaram as correções que foram necessárias, né? Não depende só do pessoal do comitê de ética, depende também do solicitante, de trazer os documentos, enviar, preencher correto o que se pede. É isso. Ok? Professor? Oi, diga. Queria fazer uma pergunta sobre a correção que você fez, posso? Claro. Então, aí você colocou assim para mim, né? Eu dei uma introdução falando da KPC como bactéria, falando da SARS-CoV-2 como vírus, e o meu trabalho mesmo é sobre a Candida auris, que é um fungo, certo? Então, eu fiz uma sequência. Aqui aí eu pus assim, em relação aos vírus, ficou patente para o planeta que a SARS-CoV-2, causadora da mazela denominada Covid-19, conseguiu desestabilizar todas as estruturas hospitalares e clínicas em nível mundial, ponto. Aí foi aqui que você focou. No documentário intitulado, aí eu pus em itálico, a devastação na saúde mental de profissionais de saúde na pandemia de coronavírus, aí é o título do documento, 8 morrerem no mesmo dia. Observa-se que os profissionais em saúde, de modo especial aos que atendem as instituições hospitalares,
quase entrar em colapso mental com a pandemia comprovada pelo referido vírus. Aí eu ponho a fonte, revista BBC News, 21/1/2011. Eu não entendi o que eu devo corrigir aqui, que eu não ficou ciente para mim. Você poderia me ajudar? Com certeza, Luiz. É o seguinte, existem várias críticas que eu poderia sugerir em relação a esse trecho, né? Primeiro, certo. A gente não costuma, num artigo científico, a gente não costuma citar informações detalhando especificamente o nome do artigo, isso no texto corrido, você entende? Então, por exemplo, no título, entre aspas, aí você cita por extenso. A gente não costuma fazer isso, ok? A gente só costuma colocar o sobrenome da pessoa no final. Tá? E o que você faz, esse estilo de escrita que você faz, geralmente isso é numa revista, é num veículo não científico. Aí tá perfeito. Num artigo não se costuma fazer. Detalhe, o professor aqui não tá te mandando você mudar, né? O que eu digo é não se costuma, tá? Outra coisa, a sua frase é uma frase que ela tá entre aspas, mas ela ficou mais de 3 linhas. Né? Nesse caso, você deveria fazer uma citação direta, que é com texto recuado. Perfeito. Eu acredito que a gente falou isso, depois você pode ver lá, acho que no segundo... certo. Certo? E terceiro, perfeito. E terceiro, só uma sugestão que eu dou para você, né? A BBC é um canal, é um dos melhores canais do mundo, canal estatal inglês, BBC, né? Mas a gente não costuma colocar muito fontes de revistas, certo? E não foi só o Luiz que fez isso, eu percebi que muitas pessoas fizeram isso, né? Geralmente, quer dizer que esteja proibido, geralmente a gente procura colocar artigos científicos, certo? Por exemplo, a BBC News, a gente não tem ali muito na página de introdução o nome do autor que fez isso, né? Então, se a pessoa não concordar muito com o que você colocou, ou quiser pesquisar, muitas vezes ela vai ter dificuldade de achar a fonte, né? Mas é isso, a crítica que eu fiz em relação a esses 3 pontos. Tá bom? Foi entendido. Obrigado. Valeu. Mais comentários, pessoal? Mais dúvidas? Perfeito. Na nossa próxima aula, a gente continua... Deixa eu ver se alguém fez... tem alguém que perguntou aqui, ó. Professor, até quantas vezes eu posso repetir uma palavra? Que você sugeriu só isso no meio, eu gostaria de saber mais. Isso é subjetivo, Raíssa, sabe? Não tem uma resposta, né? O professor deu uma dica nas aulas anteriores que se você tem uma palavra que está muito repetida, você pode jogar lá no Google e você pode perguntar para o Google um sinônimo para essa palavra. Então, você digita lá a palavra que você repetiu, eu não me lembro agora, né? Você digita a palavra que você repetiu, sinônimo. Ele te devolve alguns adjetivos, alguns pronomes ali que sejam sinônimos. Aí você pode ir variando, para você melhorar o estilo linguístico do teu trabalho. Bom? Perfeito. Pessoal, então é isso, né? Eu acho que a gente pode, na nossa próxima aula, até pelo número de perguntas que a gente tem, a gente já pode, inclusive, falar do Comitê de Ética, a gente pode até adiantar essa aula para vocês entenderem aí, quem já está bastante apreensivo em relação ao Comitê de Ética, a gente conversa bonitinho, direito do que tem que ser feito, quais documentos você precisa, certo? E lembre-se de, já essa semana, já começar a fazer os objetivos e hipóteses, aqueles trabalhos que são necessários. Tudo bem? Não esqueçam de responder a questão de frequência. Desejo para vocês uma ótima semana de estudos. Cuidem-se e até a próxima segunda-feira. Professor. Diga. A maneira de falar particular com o senhor é só através do e-mail? É só através do e-mail. Eu posso ficar aqui, né? A gente pode esperar que os outros alunos saírem se você quiser aproveitar o papo. Eu gostaria. Tranquilo. Beleza. Obrigada. Imagina. Beleza, então,